Eu quero te ouvir sobre Mauro Cid essa semana na CPMI, porque a gente tem toda essa questão dele ter ido fardado, de o Exército ter admitido que ele foi fardado por uma recomendação, porque ele prestava um serviço, ele foi designado pelo Exército para cumprir uma função junto à presidência da República, mas o que a gente sabe, claro, é que ele se tornou braço direito de Jair Bolsonaro, né? E por conta disso ele responde a vários processos agora nesse momento. Como que você viu essa participação e principalmente essa relação com o Exército? Primeiro de tudo, em relação ao Mauro Cid, para mim foi vexatório ele ter ficado calado, né? Eu, inclusive, imaginava que seria um pouco diferente, porque o advogado que está defendendo ele, o Bernardo Fenelon, é especialista em delação premiada, ou talvez a estratégia dele ficar calado lá seja um dos elementos ali que ajudem a compor essa possível negociação que está acontecendo nos bastidores. Mas eu acredito que ele ir fardado é um reflexo da mediocridade que representa hoje as Forças Armadas do nosso país. Eu lembro que quando eu fui me alistar, né, no Brasil o alistamento masculino é obrigatório, fui me alistar nas Forças Armadas, eu fui lá e deixei claro que eu não queria servir as Forças Armadas, antes mesmo de ter esse entendimento que eu tenho hoje sobre como é que funciona as Forças Armadas, que virou um instrumento da disseminação do fascismo. Eu acredito, Thalita, que ele mais se complica do que se beneficia se calando. Porque a gente sabe que ele não abrindo a boca também, ele não está produzindo provas contra si. Porém, com a materialidade que já existe no celular dele, ele não tem como se livrar dos crimes que ele cometeu. Tanto que, enquanto ele está calado aí na CPMI, como a gente viu na última semana, o pai dele e outros familiares estão desesperados, tentando de alguma maneira ali conseguir uma frouxura ali para que ele saia da prisão, mas é pouco provável que isso aconteça. E os próprios caminhos que estão sendo trilhados aí, conectando ele a outras pessoas e outros crimes, deixa o caminho dele mais complicado. Eu recebi essa semana uma denúncia de uma figura que visitou o Mauro Cid na prisão. Eu não vou dizer o nome dele ainda. Uma fonte me passou que visitou o Mauro Cid na prisão e que tinha alguns contratos durante o governo Bolsonaro e que, inclusive, o nome dessa pessoa foi citado em uma das perguntas feitas pela senadora Elisiane Gama. A pergunta passou despercebida, só que eu tenho um monte de coisas que eu recebo e deixo anotado. Aí quando eu escuto aquele nome, dispara o gatilho, eu falo, opa, deixa eu ver esse nome aqui, deixa eu voltar aqui para consultar. E tá se conectando. Inclusive, se você acompanhar, recentemente, Thalita, foi divulgada ali a lista de figuras que visitaram o Mauro Cid na prisão. Entre elas, o Fábio Van Garten, que é advogado do Bolsonaro e que não poderia ter tido esse contato ali, porque ele pode estar combinando versões com o Mauro Cid. E ainda existe essa outra pessoa que eu tô investigando, que está sendo apontada, segundo a minha fonte, como uma das financiadoras dos atos do dia 8 de janeiro. Ela foi citada na CPMI do 8 de janeiro agora pela senadora Elisiane Gama, mas não no contexto da informação que a fonte me passou. Então, assim, a gente pode ter nos próximos dias também uma nova revelação. Eu estou só esperando alguns detalhes que a minha fonte está me encaminhando de novo. E é provável que, se essa informação se confirmar, esse senhor que está aparecendo na imagem aí do lado, o Mauro Cid, ele deva voltar ao Congresso, né, à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, para se explicar. Mas diferente do que aconteceu com o Anderson Torres, que saiu da prisão depois de um tempo preso, eu acho que o Mauro Cid vai ficar mais um tempo, porque o que é que pode facilitar a ida dele para casa? A colaboração com o processo investigativo e que as informações que ele passe não vá em direção divergente, antagônica ao que esteja acontecendo. O que está acontecendo, na verdade, é que a própria polícia, através de forças próprias, né, através do processo investigativo, tem descoberto um monte de contradição envolvendo o Mauro Cid. Então isso complica ele. E é aí que eu acredito que ele vai passar um certo tempo na prisão e que eu acredito, inclusive, que quanto mais tempo ele fica na prisão, mais ele se complica. Por que mais ele se complica? Porque as oportunidades de ele colaborar, digamos assim, com as autoridades, ela vai se esgotando a cada nova descoberta que a autoridade policial faz e que ele poderia ter colaborado. Por exemplo, essa situação toda que envolve ali a minuta do golpe, ela é muito similar à minuta golpista que estava na casa do Anderson Torres. E tem uma coisa que pouca gente prestou atenção, é que lá no dia 28 de novembro de 2022, o neto da ditadura, o Paulo Figueiredo,
disse que o Jair Messias Bolsonaro teria uma reunião naquela semana com membros das Forças Armadas para poder cogitar a possibilidade de um golpe que aconteceria entre a primeira quinzena a segunda que era para ter ocorrido, né, na segunda quinzena de novembro ou primeira quinzena de dezembro. Isso foi relatado também pela coluna do Daniel César, do Último Segundo, lá no IG. E quando você conecta as informações das mensagens do celular do Mauro Cid, as mensagens do grupo de WhatsApp que foram coletadas ali, com as falas do Paulo Figueiredo e com a reunião que aconteceu do Bolsonaro, inclusive o jantar que teve com o PL em 29, se não me falha a memória, de novembro de 2022, você começa a perceber que sim, o plano ele foi colocado em prática, só que a alta cúpula do Exército não confiava no Bolsonaro e não iria arriscar a carreira por uma figura medíocre como o Bolsonaro é, porque muita gente quer tornar o Bolsonaro um herói nacional. Bolsonaro foi um terrorista que tentou explodir, inclusive, adutoras dentro de vilas militares no Rio de Janeiro. Bolsonaro era a pessoa não grata das Forças Armadas até ganhar a eleição em 2018 e do nada virar um herói por Exército. Bolsonaro é uma vergonha para as Forças Armadas. É isso que ele representa. Então eu acredito que a situação vai se complicar ainda mais, porque como a gente tem acompanhado no histórico recente do Bolsonaro, ele não vai abraçar ninguém. Se ele tiver de empurrar alguém do penhasco ali para que ele não caia, ele empurra sorrindo, até os próprios. Talvez ele só não empurre o Carluxo, porque até os outros filhos eu acredito que ele empurra para não cair. E é como ele falou na época que a Polícia Federal foi na casa dele. Se ele for preso, ele entregava todo mundo, porque ele disse que não aguentaria a prisão. E fica aí, inclusive, Xandão, a dica, né? Ele disse que se for preso, entrega todo mundo. Então, fica aí, né, a dica para ver se ele realmente vai ter coragem. Seria prático, né? Vai atrás do Bolsonaro e leva todo mundo junto, né?